Este é o sexto episódio do Tagawa Cast. Você sabe, Tagawa Cast fala sobre mercado imobiliário, educação e lifestyle. Mas antes de qualquer crachá, de qualquer profissão, ou de qualquer cargo, ou de qualquer liderança, existe um ser humano. E claro, sempre aqui nas entrevistas do Tagawa Cast é um grande aprendizado, porque são grandes histórias de vida e principalmente traz grandes dicas para você que está começando, que já é um empreendedor ou é um executivo, ou para você que quer conhecer mais sobre os assuntos mercado imobiliário, educação e lifestyle. E hoje eu convidei o Rodrigo Bussabi. Rodrigo Bussabi se tornou um amigo, ele é responsável pela gestão financeira do meu patrimônio, ele tem empresa chamada Up My Money, mas ele vai contar aqui direitinho como é que funciona isso. E o Rodrigo é um cara fantástico, uma história de vida muito interessante para você conhecer. E o melhor, ele pode te ajudar a organizar sua vida financeira. Eu sei que de 100 brasileiros, 99 querem de alguma maneira organizar sua vida financeira, né, Rodrigo? E no nosso bate-papo aqui vai surgir várias dicas que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Rodrigo Bussabi, obrigado por aceitar meu convite e estar aqui no Tagawa Cast. Ale, é um super prazer. Eu adoro chegar aqui. Essa casa que você tem é uma coisa muito prazerosa de chegar. Quem não conhece, tem lá o altar que ele chega de manhã e prepara as orações. Quer dizer, todo esse ritual, todo esse ritmo, toda essa disciplina. Eu sou fã e eu tenho muito prazer e estou muito honrado de estar aqui com você mais uma vez. Poxa, muito obrigado. O Rodrigo foi, na verdade, uma pessoa que eu conheci através, né, de trabalho, mas nós, né, no decorrer, né, da Foi, evolução da nossa relação aqui, se construiu uma grande amizade e a empatia foi sempre de cara, né, de primeira, né? verdade, verdade. E quando o Rodrigo começa a falar sobre prosperidade financeira, como você consegue atingir o topo, como é que você consegue se organizar financeiramente e que é possível você sair de zero e se tornar um milionário, isso é possível, porque basta você, claro, acreditar, ter um objetivo, um propósito, algo que realmente você possa se dedicar de alma e fazer aquilo se transformar em um grande negócio, mas principalmente precisa de base, de estrutura. E a base vem da onde? Vem do planejamento financeiro. Infelizmente, nós estamos aqui, né, num país que não olha muito para essa questão. Eu, né, na minha infância, adolescência, e eu não tive acesso, né, Rô, Sim, a como se organizar financeiramente. sim. Exemplos, né, planilhas e como é que você consegue gerir o teu dinheiro até chegar no final do mês você conseguir, de alguma maneira, ter poupado algo para você investir. Então esse processo realmente é algo que nós brasileiros sentimos muita falta, né. É, verdade. Eu sei que na Coreia do Sul, né, começaram a fazer um trabalho De importante há 30 educação, anos, não é, Rô? verdade. E eu sei que houve uma transformação Singapura, muito grande, Singapura, é. né, cara, né. Então, Rô, primeiro eu queria que você apresentasse quem é o Rodrigo Bussabi para as pessoas que estão assistindo ou estão ouvindo a gente, Spotify, YouTube. Quem é Rodrigo Bussabi? É, putz, eu sempre, quando me perguntam, né, sobre isso, eu fico pensando assim, vou contar uma história bombástica, assim, né, de superação, Aham. que eu li o livro do Alê, quem não leu, leia, porque é muito bacana a história dele, e eu me sinto um privilegiado, Tá. porque eu não tive nenhuma ruptura que me fez crescer. Aliás, essa é uma coisa do ser humano, né? O ser humano ele só cresce quando ele é colocado no limite, no extremo, na beira do precipício. Você pega, dá aquele frio na barriga, te dá um empurrão e você vai e você começa a subir alguns degraus, né? Então o ser humano ele só é desafiado quando ele é empurrado para fora da zona de conforto. E eu tenho o privilégio de dizer que eu tive assim, vai, tô contando aí Claro, história por favor, minha, é isso né? mesmo que eu quero, o pessoal quer conhecer muito, porque assim, por trás É, do fundador do Up My Money é, existe o Rodrigo, né. legal. Não, e tem todo sentido. Você vai ver que tem uma história que vai Tá, chegar ali na por que que eu criei essa empresa e por que tá. que eu gosto de fazer o propósito da minha vida, tal. Então assim, tem uma coisa de uma educação equilibrada que eu recebi dos meus pais e eu fico emocionado quando eu Que falo deles, legal. porque assim, sou filho único, né? Tem gente que espanta, que fala assim, Você é porra, filho Rodrigo, mas único, né, você não tem cara? É. essa coisa do mimado, todo mundo já remete Tá, pro mimado, né? tá.
E eu sempre tive essa coisa de ter que aproveitar isso o máximo possível, né? É um Porque ponto interessante, porque assim, as famílias libanesas normalmente são pois numerosas, é. né? É É, interessante, né, é. na tua geração, né, Sim, sim, sim. um filho, né, cara? Que é mais uma característica, né, essa coisa do Líbano. Meus 4 avós são libaneses, Tá, então eu vou falar um pouquinho disso também. Eu legal, tenho esse sangue de resiliência, né? certo. Quem não conhece, o povo libanês passou por 7 grandes guerras, por terremoto, por incêndios, tal, e está sempre se reconstruindo. Agora, E teve um exatamente, incidente recente, né, cara, né? exatamente, né? Está numa crise, está sem presidente Tá, hoje lá, hoje, exatamente tá. hoje. E, e vai vivendo e vai reconstruindo e consegue retomar e consegue. Então tem um pouco disso. Eu tenho essa coisa do renascer das Das cinzas, né? cinzas, né? E tem essa coisa desse equilíbrio emocional que eu Tá. acabei adquirindo eh, pelo lar que eu vivi. Então, assim, eu acho que eu tenho que pensar sempre nisso, porque é muito fácil você se acomodar numa situação Não dessa, tenha que é dúvida, né? exatamente o que o filho único, né, aquele genérico, Uhum. né, que é filho único, ele acaba se acomodando, porque ele recebe tudo, porque ele tem de tudo, não sei o que e tal. E meus pais fizeram uma educação de me mandar para fora do Tá. país, de morar fora, estudar fora, desde os meus 9 anos de idade. Muito legal, E cara. aí, outro dia faz uns 20 anos, já perguntei meus pais, falei, pô, vocês são loucos, né? Quer dizer, filho único, esse risco de eu morar fora, na época que eu morava fora, não tinha WhatsApp, né? Tinha Sim. mal e mal um telefone, Não, e custava caríssimo, né, para custava fazer uma cem ligação, dólares né? no É. minuto, e era horrível a ligação. Tinha que pedir horário para telefonista, né? Quem está ouvindo aí vai achar que é Escrevia super maluco. cartas, não é? Escrevia Não é? carta, a carta demorava 15 dias para chegar. Quando chegava, né, a ligação era péssima, além de cara. Então, assim, você ficava realmente numa situação isolada e tinha que se virar, né? Então, aprendi a me virar de um jeito que quando, por exemplo, além dessas viagens, eu ia para acampamentos Certo. Para onde você foi? Essa primeira fora saída do sua? país. Eu Só o fui pessoal se para situar. fui Para para onde você Nova foi? York, Tá, na ilha de Staten Island, que é uma ilha tá. perto ali da ilha de Manhattan. Fui para Wimborne, que é perto de, mais conhecido, tem uma cidade lá na Inglaterra, no sul da Inglaterra, que chama Bournemouth. Eu fiquei ali um pouquinho acima, em Wimborne. E que mais? África do Sul. Que legal, É, cara. e aí tive assim, vivências, né, de Tá. cursos, de morar em famílias. Então, conviver com essas culturas abriu muito a minha cabeça, né? E olha que interessante, né? De alguma maneira a sua família já exercitava o conceito do desapego, né? É, Porque filho único, é, jovem, né? Menino, sim. indo estudar fora. Então você imagina a capacidade de desprendimento da sua mãe, né? Principalmente, né, cara? Porque a mãe libanesa É. ela é muito, né? Como é que fala? Filho, né? Debaixo da Debaixo da asa, asa. né, É, cara? Não é, cara? exatamente isso. Que eu acho que aí tem já o que você falou, não tem superação, né? Porque eu estava te É. falando, né? Quer dizer, eu questionei eles, falei assim, como é que Uhum. vocês conseguiram fazer isso, né? O risco todo de eu morar fora, de não ter comunicação e tal. E meu pai respondeu assim, parou, pausou um pouquinho e falou, sua educação foi milimetricamente calculada. Eu falei, meu Fantástico, hein, Deus do cara? céu. Fantástico. Que Então, frase, assim, hein? então essa base, Ale, me deu um equilíbrio para poder viver as coisas que, mais uma vez, eu tenho que aproveitar isso a todo instante, Não né? tenho dúvida. Eu não tenho que ficar... Que é uma frase, é um texto que eu mando para minha equipe todo começo de ano, que você já leu, Sim. que é aquele... Compartilha, Vou fala a sua compartilhar. frase. É um texto, na verdade, Sim. que fala do tubarão no tanque de peixes, né? Explica esse Explico, conceito que é isso é muito muito legal, legal. Rô. Lá na ilha do Japão, né? É. Eles saem os barcos de pesca para pegar os peixes lá ao redor da ilha, que é uma ilha muito pesqueira, né? E o japonês gosta do peixe fresco, né? Vivo. Tem que chegar vivo, Não, fresco e eu fui tal. em restaurantes lá no Japão É, que você escolhe o peixe no aquário. Eu quero esse aqui. Ele fritava, trazia na mesa é. e a boca estava abrindo e fechando Uau. ainda. O nível de Frescor. frescor que é do peixe, né? E o japonês sente quando não é fresco e Uhum, ele não gosta, né? uhum. Então, o que aconteceu? Quando a pesca começou a ficar mais rarefeita perto da costa, os barcos tinham que viajar 15 dias, voltar, e isso já não deixava o peixe tão fresco. Então, eles começaram congelando, né?
pior ainda, não funcionou, voltava Uhum. gelado e aí tinha que descongelar. No segundo estágio, eles colocaram tanques de água dentro dos navios, dentro dos barcos pesqueiros. Então eles colocavam o peixe lá dentro, traziam, Certo. mas mesmo assim o japonês achou estranho, porque eles colocavam muito peixe lá dentro, eles vinham todos apertadinhos assim, e eles não estavam mais no habitat natural deles, né, com predador, com tudo. Então eles voltavam já meio não tão vivos como Tá. se tivessem E provavelmente deve soltos, alterar a né? consistência do peixe, alguma coisa deve acontecer, né? Porque o peixe não Exatamente, tá mais, né? exatamente. Aí, resumindo muito a história, o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar pequenos tubarões dentro desse tanque de peixes que eles traziam. Então, o que acontece? Os pequenos tubarões pegavam alguns peixes, capturavam suas presas lá e deixavam os outros espertos. Então, é o que eu mando para a equipe todo ano para dizer o seguinte: qual que é o tubarão que você vai colocar no teu tanque nesse começo de ano? Para quê? Para evoluir. Porque quando você é empurrado para fora da zona de conforto, é só aí que você evolui. E a natureza do ser humano, Ale, é de ficar quietinho na frente da lareira, Uhum. quentinho, de cobertor, comendo pipoca. Aquele no conforto, né? Tô Esse acomodado aqui, não vou mudar, não não vou me tira daqui. provocar É, o meu mindset, né? Vou ficar aqui, né? é. Mas a gente não evolui, Verdade. né? Muito Isso é legal, cara. um pensamento assim de quem e é da natureza humana. Se você for estudar a biologia do nosso corpo, ele foi feito para economizar energia, não para gastar energia. Perfeito. Né? A gente sabe Não, aqui, antigamente acumulava, né, gordura, né? Porque não sabia se ia comer o dia pronto, seguinte, né, cara, né? é isso aí, né? Agora, quem conhece nós dois sabe quanto a gente é pilhado, Nossa senhora, quanto a cara. gente se empurra toda hora para fora da zona de Eu conforto, falo né? que eu jogo uns 10 tubarões no meu tanque, não um só. Põe muito tubarão aí, eu saio, sai daqui, vira daqui, né? 5 garrafas e 3 tampinhas, né? Tampa daqui, destampa dali, vai. E o tubarão não pega. E é o que eu falo muito para a equipe e eu provoco isso nos meus clientes Ah. e com meu círculo de relacionamento e tal, assim, Uhum. não fica esperando acontecer alguma coisa bombástica na tua vida, um problema de saúde na família, Sim, cara. você acabar perdendo dinheiro por algum motivo, não fica esperando isso, né? Monta teus planos e cumpre teus planos. É contra a natureza humana? Mas dá resultado. Né? Incrível como dá resultado. Então, com a equipe é a mesma coisa. Eu falo assim, eu quero que você coloque, não precisa ser tubarões enormes, não, pode ser pequenos tubarões, Perfeito. mas eu quero saber onde você quer chegar no final do ano. Né? Então, eles colocam e geralmente isso acontece. Então, Que legal. Eu falo que em todos os períodos da minha vida, né? A partir do momento que a gente começa a aprender que dá para construir uma visão futura, que dá para você se planejar para chegar naquele objetivo, cara, facilita a sua vida de uma maneira. Porque antes não, né? Antes eu vendia almoço para pagar janta, né? E ficava naquela loucura, naquele ciclo vicioso. Só que, como a gente falou, né? Somos sobreviventes de quantas guerras, se puxar aí o histórico de outras gerações nossas, né? Então, você resolve, né? Mas você não precisa ser a Fênix, né? Pô, toda hora renascendo. Aí que eu entendia, eu não preciso mais ir no fundo do poço para perceber que tem mola e me jogar para cima. exato. Né? Aí, óbvio, a natureza da vida é você estar sempre sendo desafiado pelo mundo externo, não é? Então não é linear, né? Também se fosse linear, pô, imagina você ser feliz o tempo todo. Vai ser chato pra cacete, né? Não dá, né? Não é? Tem o mundo irreal. o mundo irreal, né? Então, né, nós temos todos os movimentos da vida. Mas o interessante foi quando eu comecei a ter uma visão mais de planejamento, uma visão de ter uma visão futura clara, ter uma missão, né, e um propósito bem estabelecido, você passa a não ir mais pro fundo do poço. Isso. Você cai, mas aí você percebe rápido. Porque antes demorava. Tem um poema que eu quero até compartilhar contigo, que foi um monge que escreveu isso há mais de 500 anos. Ele tem 5 capítulos. Eu vou contar para você. Capítulo 1. Ando por uma rua. Avisto um buraco. Continuo andando. Caio. Não sei onde estou. Levo uma eternidade para sair. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Avisto um buraco. Caio.
sei onde estou, Aham, mas mesmo assim leva um tempo para sair. tá. Boa. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Avisto um buraco. Caio, É. mas saio imediatamente. Opa. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. É. Avisto um buraco. Atravesso a rua. Hum, Capítulo 5. É. Ando por outra rua. É. Então, cara, Incrível, é. esse poema é fantástico, né? É. Então, pô, você... Não, para de ficar caindo no mesmo buraco. É aquilo, né? É engraçado, né? Fazer uma correlação com a parte que você trabalha bastante, que é prosperidade financeira. As pessoas caem no buraco, É. fica lá, tá na merda, É. mas é quentinho, né? É quentinho. Vai ficar aqui, tá fedendo, mas acostuma, né? É. Passa um pouquinho de tempo, A tá ruim, mas tá gente- bom, A né? gente se auto-sabota com frequência, né? É normal. Eu acabei de ler um livro, que aliás eu recomendo, chama Psicologia Financeira, Psicologia financeira, interessante, cara. e ele fala exatamente isso, como é que a natureza humana ela é contra os propósitos de um bom planejamento financeiro, porque você se auto-sabota, você faz errado. Que doido, Você né, não cara? aprende com a lição do outro, Uhum. que é esse... Gostei muito desse Né? texto. Dos 5 capítulos, Dos né? 5 Rô, capítulos, muito legal. Mas, e que às vezes você precisa passar, né? Acho que tem 2 tipos de ser humano, e esse é o mais comum, é aquele que precisa passar pela encrenca para poder não passar de novo depois numa próxima vez. E tem gente que aprende só observando. Olha, aprende com a experiência do outro e não cai no buraco. Se o cara contar a história, ele fala assim, pô, se eu ver um buraco, eu vou atravessar a rua. Que legal. Não necessariamente precisa cair, né? Tem pessoas que conseguem ouvir a situação do outro e Isso. aprender, tem outros que mesmo vendo ele tem que viver para Tem que viver. dinheiro, Rô. Ah. Dinheiro. Como é que é o teu mindset em relação ao dinheiro? Porque assim, de novo, Brasil, quando era pequeno, dinheiro é sujo. Uhum. O brasileiro, quando ganha dinheiro, ele fica com vergonha de dizer que tem dinheiro, Uhum. porque aqui no Brasil, na verdade, parece uma afronta, né? Uhum. Você ter um carro bom, você ter boas roupas, ou você ter dinheiro. As pessoas, elas olham de uma maneira esquisita, né, para isso, verdade. né? Então, Rô, eu queria que, porque assim, eu quero que hoje, com esse podcast aqui, te recebendo, que a gente pode, de alguma maneira, tocar um pouco na Uhum. cabeça das pessoas Uhum. que não precisa ter medo de ganhar dinheiro. Uhum. Que não é problema ganhar dinheiro, Sim. não é? Sim. E que sim, se você consegue fazer esse dinheiro multiplicar. Uhum. Então me fala, a palavra dinheiro, o que é o dinheiro, Rodrigo? Eu vou te falar, vou resumir, mas vou fazer uma pausa. Assim, o dinheiro para mim é uma energia boa. Perfeito. Ponto. Espera um pouquinho que eu já continuo. Dinheiro é uma energia boa, Uma energia boa. entenda? Ponto, deixa eu só voltar Claro, negócio. por favor. Até você me contou um poema, eu quero Tá. te contar uma estatística. 2 estatísticas. 100% das pessoas passam por imprevistos financeiros. 100%. 100% das pessoas. Até ao um longo shake, da vida, até Ao um... longo da sua vida, você passa por um imprevisto. Interessante, cara. Passa. Qualquer um que seja, você passa. Tá. E aí você falou 99% das pessoas estão preocupadas com o futuro. Isso. Se eu te falar assim, eu lancei essa pérola outro dia, Tá. o pessoal até quase caiu pra trás, estava num grupo. Tá. Eu falei assim, ele perguntou, o que você faz? Eu falei assim, eu salvo as pessoas de uma preocupação que elas têm. Ah, qual que é? De ficar pobre no futuro. Aí eu perguntei, quem quer ficar pobre no futuro? Ninguém, né? Então é 100% das Verdade. pessoas querem resolver o seu futuro, mas não tomam atitude. E aí tem uma estatística que eu vi outro dia, daquela FSB, uma empresa de pesquisa, que descobriu que 69% das pessoas não conseguem guardar dinheiro no Brasil. Olha esse dado. 69% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Que não tem espaço entre receita e despesa. Né? Não conseguem, portanto, gerar riqueza nova. Não, isso é bom você explicar, porque muitas vezes ganhar dinheiro não dá entendimento, mas é o espaço entre o que ganha e o que gasta. Exatamente. E aí... Porque assim, tem gente que ganha 10 e gasta 7, consegue guardar 3. Esse gera riqueza. Né? Esse tem espaço entre receita e despesa. Tem o que ganha 100 e gasta 120. Então esse tem poupança negativa. Ele está, na verdade, se enterrando cada vez mais, se empurrando para o buraco. Né? Mas, desses 69%, aí é uma estatística que eu vou puxar para a minha experiência, para os meus 23 anos de trabalho,
E que é um universo pequeno, mas eu acho que tem uma representação aí para a gente poder fazer um cálculo das pessoas que eu começo a atender. E aí, obrigado por ter colocado aí que você é meu cliente. Sim. É um super prazer te atender. Obrigado pelo Não, e depoimento. hoje você administra uma fortuna considerável, né? De Sim, diversos clientes, né, cara? sim. Mais de 1 bilhão, Eu tô né? abrindo parênteses aqui, já Né? fecho tudo. Exatamente. A gente apurou que dos meus clientes sobre orientação, só dos meus clientes, não da equipe. Certo. Eu tenho hoje 1 bilhão e 100 milhões de reais sobre orientação. E responsabilidade, Rodrigo. É uma baita. Não, bom, na verdade eu sou um dos clientes, né? Que uma pequeninha fração desse movimento todo que ele tem aqui, mas que fez muita diferença na minha vida financeira e também me ajudou muito nessa questão de conseguir enxergar lá na frente, É, né? A gente estabeleceu algumas isso metas, a aí. gente desenhou em que idade eu gostaria de, entre aspas, me aposentar, porque a gente não aposenta, né, cara? Não. A gente nunca para, porque assim, a nossa energia é produzir, né, cara? Produzir. Então isso não vai passar nunca. A gente Não, vai não estar com passa. 90, 100 anos É. e, se Deus quiser, com muita saúde para produzir, cara, E né? independência financeira não é parar de produzir, mas é chegar num ponto onde o teu padrão de vida está garantido. Dali para frente, como diz um amigo meu, é um plus a mais adicional. Legal, muito bom. Plus a mais adicional, fantástico. Eu sempre usei plus a mais, o adicional agora eu vou adotar essa frase do teu amigo. Mas voltando ao assunto dos Perfeito. 69% que não Tá, consegue guardar dinheiro e trazendo para o meu universo de clientes, o que tá. acontece? Os clientes e as famílias que entram para o meu trabalho, por volta de 30%, eu tenho essa Tá. estatística bem apurada, por volta de 30% eu consigo abrir espaço entre receita e despesa. Porque assim, não tem produção de riqueza se você não conseguir guardar Tá. dinheiro. Ponto. Isso no simples fato de organizar. De organizar e de dar metas. Então, por exemplo, quando eu Perfeito. monto, Aham. pego um cliente de Tá, 35, 40 anos, que fala para certo. mim que quer ter uma independência financeira aos 50, 60, sei lá. Tá. Eu faço todo o cálculo, ele sabe exatamente quanto que ele tem que ter Uhum. aos 55 ou aos 60 anos de dinheiro, que é o capital que vai gerar aquela renda para ele na maturidade toda, né? E aí a gente começa a estabelecer quanto que você tem que guardar para os planos de longo, Tá. de médio, que são os planos de compra, e de curto prazo. Então, a partir daí, as pessoas começam a se organizar. E, às vezes, por causa disso, e aí que está os 30% que eu te falei, por causa desse objetivo de quanto que você tem que guardar por mês, as pessoas começam a ficar mais atentas com as despesas. Por quê? Por que 69% das pessoas não conseguem guardar dinheiro? Porque se você não tem um plano, não tem um objetivo, não tem uma meta bem clara, né? O que acontece? Você gasta tudo que você ganha. Perfeito. É muito bom gastar, né, Rodrigo? Tem relógio, tem casaco, tem né? carro, tem barco. Vou jantar aqui, vou para ali, né? Tem um monte de coisa para comprar. Tá. Né? O nosso mundo, o mundo que a gente vive, além de Brasil, quer dizer, é um mundo que te estimula a consumir. Perfeito. Né? Então tem coisa para comprar. Tem iPhone 13, 14, 15, 15, 16, 20, 25 vai embora, né, e cara? 49. Certo. Tá certo? Vai ter sempre. Daqui a pouco vai ter um iPhone que vai sair uma holografia, você vai fazer uma reunião com a pessoa, ela vai estar aqui do teu lado, né? Eu não vou estar aqui fisicamente, vai estar uma holografia minha, né? Isso vai acontecer. Você não vai querer ter um bichinho desse? Poxa, você tá louco, vai Uma otimizar delícia, quanto, né? não é? Então, assim, se você não tem um objetivo claro, e aí eu pego pesado quando eu falo assim, pô, você quer ficar pobre no futuro? Não, isso Ninguém é quer, a frase né? que mexe com qualquer um. Então, assim, dá um pouco de frio na barriga, mas resolve a grande maioria dos problemas. Então, quando eu falo que 30% se converte, eu estou dizendo que dos 69%, 21 pessoas, se eu pegar um universo de 100 pessoas, 21 pessoas conseguem se organizar. Tem gente que não consegue, né? Tem até um caso do... Posso contar? Pode, por favor. Um caso? Conte. Causa é muito bom porque integraliza na cabeça das pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente sobre como é que ela pode aproveitar algum ensinamento com isso, né? Verdade. Você sabe que eu recebo muito cliente de indicação, né? Perfeito. Eu só recebo porque alguém que já está comigo, que indica para um amigo, que indica para um amigo. E aí um cliente meu indicou para um amigo, falou assim, Rodrigo, vai lá, porque esse cara está com quanto ele tinha? 43 anos, e ele ganha muito dinheiro, mas ele até hoje não conseguiu guardar dinheiro, né?
Me contou a história dele, ele veio de uma origem muito simples, tal, então ele foi ganhando cada vez mais dinheiro, tinha uma capacidade de ganhar, tem um escritório de advocacia importante em São Paulo, Certo. evidente que eu não vou falar o nome, mas conseguiu fazer muito dinheiro, né? Uhum. E por causa da origem simples, ele acabou comprando status, né? Então, um cara que comprou casa na praia, comprou casa de campo, aí na casa de campo tem 2 quadriciclos, porque não dá para ter um só, aí na casa da praia tem 2 jet ski, mais o barco, e aí tem essa infraestrutura toda do jardineiro, do marinheiro. O cara criou um custo fixo para ele gigante, né? Para comprar esse status, para ele se colocar numa posição bacana e tal. E aos 43 anos ele não tinha guardado nada, muito pelo contrário, tinha até um pouco de dívida, mas era coisa pequena, mas não guardava dinheiro. Aí cheguei no escritório dele e tal. No fim, ele só criou despesa, né? Só criou Se despesa. para pensar Sim, assim, né? sim. Não é? Ele tinha que trabalhar diariamente para pagar a estrutura que ele criou. Problema nenhum, tá? Imagina, Não estou dizendo que está certo ou errado, assim, mas assim, dentro do objetivo que ele tinha de guardar dinheiro no futuro, estava no caminho errado. É que você tem lá o teu ecossistema, né? Que a gente sempre olha isso, né? Então você tem que entender que parte ele precisa ter em ativos, né? Você tem que coordenar um equilíbrio, né? Então ele poderia ter uma casa a menos que essa, mas ter uma liquidez, né? Sim. Na mão para poder aproveitar uma oportunidade. Não, aí é um pensamento diferente, né, cara? Depende o quanto você está comprometido com o teu objetivo, Entendi, né? entendi, Porque assim, cara. o cara que está muito comprometido, ele até abre mão da casa da praia, da casa de campo, e ele aluga no Airbnb quando ele quer ir. E escolhe uma casa melhor Exatamente. e sem ter dor de cabeça, ou vai né? para um resort quando quiser e não tem que ter aquele custo fixo constante, né? Então depende muito de pessoa para pessoa. Mais uma vez, não tem certo ou errado. Perfeito. O cliente fala para mim assim, mas eu quero ter a casa na praia. Legal, nós Fica vamos à fazer vontade. o plano com a casa aqui, mas vamos tentar fazer o plano aqui em paralelo de você ter dinheiro no futuro também, que senão não vale a pena você me contratar. Bom, aí cheguei no escritório do cara, contei o que eu fazia e tal. Ele falou, pô, Rodrigo, cacete, meu, vamos em frente, é muito legal, esse teu trabalho é tudo que eu tô precisando. Eu falei, não sei, teu amigo que indicou. Tô aqui pra isso. Aí, foi embora, semana seguinte eu cheguei lá no escritório dele, já para coletar os dados e tal. Ele já tinha assinado o contrato e tal. Eu falei, Rodrigo, vamos até a garagem? Eu falei, vamos, descemos o elevador. Quando abriu a garagem, ele apontou uma BMW zerinho. Eu falei, legal, bacana. Ela falou, pois é, Rodrigo, eu comprei, raspei o tacho, gastei os últimos 235 mil reais que eu tinha na conta, não tem mais nada, gastei tudo, para comprar esse carro. Sabe por quê? Porque se a gente começasse o trabalho, você não ia deixar eu comprar. E deu uma gargalhada. Loucura, cara. Puta, eu fiquei com aquilo na cabeça, subi o elevador. Chegamos na mesa dele que tal. Doideira, cara. Chegamos na mesa dele, cafezinho, água, não sei o que e tal. Falei, Carlos, nós não vamos continuar o trabalho. O cara quase veio para trás, ficou bravo. Como assim? Por que não? Eu falei, porque, pô, eu já vim para cá com essa missão de reverter um quadro, né, que você faz há 43 anos, né? Chego aqui, você me conta que você raspou o tacho com dinheiro que eu ia deixar de emergência aqui, né? De reserva técnica de curto prazo, né? Cara, não vai dar. Sabe por quê? Eu vou ter que mudar alguns hábitos em você que, embora eu tenha formação de coaching, eu não faço esse trabalho que eu fui treinado, certificado para fazer. Eu escolhi fazer o projeto de planejamento, mas eu queria ter essa ferramenta de coaching. Eu até sei o que você precisa fazer, até eu conduziria isso, mas não vou conduzir. Sugiro muito que você faça essa mudança de hábito e depois a gente volta a falar. Sabe por quê? Isso é o mais importante, olha. Não, animal. Mais importante. Falei, sabe por quê, Carlos? Porque a gente vai andar 2 anos, você não vai sair do lugar, você não vai guardar dinheiro. Você acha que eu vou ser o responsável? Mas não é, a gente é corresponsável nisso. É isso. Você precisa estar 100% comprometido, e você não vai estar. E aí você vai chegar daqui 2 anos e falar assim, Rodrigo é um planejador de merda, né? Vai espalhar isso por aí. Você quer saber? A gente não vai continuar. Eu acho que a melhor lição que você podia ter dado para ele... depois para fora da sala dele. Ficou puto. Eu achei ótimo. Verdade, porque você já identificou, porque assim, seu trabalho é de excelência, né? Então, pelo amor de Deus, você entender que o perfil ou
as atitudes, né, que o advogado ia ter na evolução, né, do plano, você ia achar que realmente o cara não ia pra frente. não ia pra frente, né, cara? Que loucura, né, cara? E aí, Rô, assim, eu tenho uma pergunta muito legal para fazer para ti, porque eu acho que todo mundo gostaria de fazer essa pergunta. Você hoje gere diversas famílias, diversas pessoas que têm empresas, empreendedores, executivos e aí, assim, afins. Como funciona uma mente milionária? Essa é uma pergunta que eu acho que você tem essa curiosidade. Como funciona uma mente milionária? Porque eu acho que é aí que está o ponto, Rodrigo. Se você puder compartilhar com as pessoas aqui um pouco da tua experiência, que você, como você falou, né, acaba sendo um coach, acaba sendo um psicólogo, né? Porque no fim você está lá conversando e envolve. Porque quando a gente começa a falar assim, marido, mulher, família, pai, mãe, irmão, é um ecossistema complexo, né? Que eu falo que você faz um trabalho até, assim, entre aspas, gente, espiritual, porque colocar essas engrenagens para rodar é algo muito difícil. Sim. Concorda? Vamos supor, você pega um casal, a mulher está acostumada a ter um cartão livre. Não faz conta. De repente, a partir do dia 0 do mês seguinte, dia 1 do mês seguinte, existe um planejamento. Então, como é que funciona a mente milionária? Legal. Vou tentar explicar, mas a tua pergunta é espetacular. E, aliás, essa composição de casais também, marido, mulher, companheiro, companheira, às vezes eu começo a trabalhar com a mulher e eu vejo que o homem é muito gastão, e vice-versa, né? E tem o contrário também acontece. Aí filhos descontrolados, né, cara? Eu tento trazer para o estudo, porque se você deixa muito solto, você não consegue também dar andamento na história. Então, assim, e quem está do lado de fora, então vamos dar esse exemplo que você deu, né? Estou atendendo o marido e a esposa está com cartão e está fazendo um estrago. E ela não traz dinheiro, muito pelo contrário. Enfim, é só um dos vários ecossistemas que começam a trabalhar. Então, eu insisto muito para ele trazer ela para o trabalho, porque senão eu acabo sendo o cara chato, né? Não, vamos falar que você está estragando a relação, né? Está estragando a relação. E aí acontece exatamente o contrário. Então, atenção, eu salvo muito casamento. Viu? Muito bom isso, hein? Quando eu trago, né, o cônjuge para o trabalho, começa a ter sentido. Né? Pô, é gostoso viver, comprando bastante coisa. Mas e o nosso futuro, né? E quando chega mais, as pessoas vão tendo mais evolução aí de idade, né? Vão chegando mais perto da maturidade, vai batendo mais. Assim, é difícil você explicar isso para um garoto de 25 anos, que eu tenho clientes de 23 a 93 anos. Tá? O de 23 anos é mais difícil você convencer, porque ele é Highlander, né? Super-homem, não tem essa coisa de que, não, eu vou ficar pobre. E ele é muito hoje, né, cara? Hoje, tanta energia, né, cara? Então, assim, com essa turma, eu trabalho com planos mais curtos, né? Mas eu estou dizendo isso porque quem está com mais idade sente a sensação de finitude, então fica mais preocupado com esse negócio de não ter dinheiro no futuro, já está mais próximo, não tem mais tantos anos pela frente. Então, quando trago o casal, funciona muito bem. Mas respondendo a tua pergunta sobre mente milionária, milionária. Tem um negócio que eu tenho muito claro na cabeça, que assim, primeiro que demora para você achar o teu trilho, né? Certo. É aquela coisa do flow, né? Aquela coisa, sabe que o flow é aquela coisa que, traduzindo para o português, que flui, né? E que te dá aquela sensação que você trabalha fácil e aquelas coisas acontecem e puta, tem uma sensação gostosa que as coisas estão todas colaborando, né? É uma sensação, depois eu passo a listinha, lá tem o meu amigo Caio Mesquita, que é da CEO da Empíricos. Ele relacionou, achei muito bacana, e aí depois eu te passo, se tiver como compartilhar. Quero que sim, a gente compartilha sim. Aqui, né? Tem lá uma sequência bem bacana, e eu acho que assim, quando você encontra esse teu veio, né, que junta a tua natureza com o que você gosta de fazer, com o que as pessoas têm para receber de você, assim, estão dispostas a receber de você, quando você junta isso, e você aplica isso durante 10 mil horas, que dá aproximadamente 10 anos. Então vamos lá. Aplicar aquilo que você de alguma maneira encontrou a sua natureza, o seu talento,
que você consegue fazer essa entrega e tem gente que aceita e compra Interessante, cara. essa tua energia boa, né? Se você faz esse trabalho durante 10 anos, com foco, disciplina, o que você tem aqui, você não chega aqui na agência, você vai lá, toca. Sim, toco meu sino, tenho todos os meus tem o teu rituais, né, cara? ritual, tal. Né? É isso, é disciplina e assim. Agora, tem gente que encontra e fica desviando, e fica achando que não é aquilo lá. Toda vez que você desvia, você precisa de mais 10 mil horas de alguma coisa, né? Que interessante, Então, cara. Muito interessante essa analogia, cara. Eu acho que essas coisas, a mente milionária é aquela que consegue entender o talento, como é que se aplica esse teu talento, e ter disciplina, porque assim, não tem mágica. Não tem mágica. Entendi. Né? A pessoa chega, começa a perguntar algumas coisas mágicas para mim e fala assim, puta, sabe, eu tava vindo aqui, tava com a minha bola de cristal na mão, eu levei um tropeção, ela caiu no chão e quebrou. E a gente dá risada. Claro. Mas assim, não tem mágica. Disciplina, planejamento, organização, metodologia, tá? Então, dos clientes que você... Quantos clientes você já atendeu até hoje, cara? Milhares? Mais de 1000. Mais de 1000, né? Então, você identifica que os que chegaram mais longe têm essa característica de disciplina, de perseverança, em 10 mil horas naquilo que ela entendeu que pode sim ser um produto, ou um serviço, ou que poderia ser algo que desse sequência. Exatamente. Interessante. Você falando isso, eu lembrei do Steve Jobs, porque assim, quanto tempo ele ficou dedicado a desenvolver o design de cada componente e de cada detalhe, desde os computadores, né, que eram do mercado da publicidade, era um desejo muito grande, até ele dominar, primeiro, lembra dos Walkmans, da Sony, tudo, quem dominava o mercado de áudio? Era a Sony. E de repente, a Apple com o iPod, ela vem e começa a dominar esse mercado. Só que eu já assisti vários filmes do Steve Jobs, já li vários livros, e assim, qual que é o detalhe? Ele claro, ele era até insano, né? Sim. Buscando cada detalhe de cada componente para ter design. E, enquanto isso, você tinha lá outras empresas de computadores que, sim, existia uma necessidade e eles investiam em design, mas eles não eram tão detalhistas. E olha o que aconteceu. Dominou o mercado de áudio e dominou o mercado de telefonia. Então, e ainda trouxe algo sexy, né? Conseguiu construir algo que é desejável. Sexy, né? Você pode ver, os computadores tem curvas, tem cores, tem... Ele conseguiu. E quando você me fala dessas 10 mil horas, é muito claro. É muito claro. Mesma coisa agora, Tesla, né? Quanto esse cara dedicou de horas para conseguir vencer o status quo, né? Exatamente. E tinha o Gurgel, né? Então, da década de 80 né? No Silvio Santos, eu lembro ele levando o BR-1000. Eu lembro, cara. Por que não deu certo, né? E por que o Tesla dá? Então, aí tem uma coisa que você me fez lembrar do Simon Sinek. É um pensador e ele fala do círculo dourado. O círculo dourado, no meio dele, são 3 círculos circunscritos. Certo. E ele falou assim, se você tem... Fala muito de propósito isso, né? Se você tem o porquê muito claro, as pessoas vão te seguir por causa do porquê, não por causa do que é e como funciona. então, às vezes você fala assim, o carro vai de 0 a 100 em 4 segundos. Isso aí é uma característica dele. Mas por que você compra uma Ferrari? Porque ela te dá o status. Perfeito. Né? Porque as pessoas vão te admirar, porque você vai poder mostrar para os amigos. Por que você pode isso? Por que vai te colocar em outro nível de relacionamento, né? Por quê? Porque todos os porquês, né? Então, assim, o Simon Sinek fala quando ele dá o exemplo do círculo dourado, ele fala que o Steve Jobs, ele conseguiu estabelecer na Apple a coisa do porquê. Então, assim, se ele lançar sei lá, fala um negócio, um anel de localizador, você compra. Verdade. Né? Já até tem os tagzinhos que você coloca na mala, tal, quer dizer, o cara lançou, vendeu. Então, assim, ele criou um negócio sexy, né, de desejo, que tem uma legião de pessoas que quer comprar, independente da característica. Lógico que por trás vem tecnologia, rapidez, né, o design fala muito, né, o design é muito forte desse porquê aí. Mas ele criou uma marca desejável.
Então, assim, esse é o porquê, né, que você tem que encontrar em você, né? O que você tem que as pessoas vão te seguir? Tipo, Mahatma Gandhi. Por que as pessoas seguiam ele? Porque ele tinha um propósito de vida que o pessoal falava assim, caramba, eu quero ser igual a esse Quero estar cara. nisso, quero participar disso, Então, se o né? cara Quero fala, sentir isso, se né, o cara, sei lá, comer erva doce lá direto direto lá do jardim, tirar e comer, vai ter um monte de gente te fazendo a mesma coisa, né? Então, é isso, né? Essa coisa da mente milionária, trazendo a história de novo para cá, é você conseguir encontrar o porquê que as pessoas vão, assim, acho que tem que juntar as duas coisas, né? As pessoas querendo comprar um negócio que você é muito bom para fazer, né? Então, assim, e aí remetendo lá do começo da história para cá, essa coisa do equilíbrio emocional me deu vontade de ser muito altruísta, né? Estou fazendo propaganda de mim aqui, tá? Fica à vontade, você está em casa aqui, poxa. É como se estivesse batendo um papo quando a gente vai jantar, tomar um vinho, cara. É esse o papo que a gente está tendo aqui, cara. Então isso me fez ter uma mente altruísta, de ter esse cuidado de cuidar dos outros. Eu gosto de cuidar dos outros. Então, quando eu trago consultores para minha equipe, a primeira coisa que eu quero saber, assim, faço algumas perguntas para entender se realmente ele está preocupado com o próximo. Perfeito. Ou se ele está só preocupado com o umbigo dele, né? O estar preocupado com o próximo me deu essa vantagem competitiva desses clientes maravilhosos que eu tenho hoje na carteira, né? Que são pessoas que entenderam o valor do trabalho, porque quando você tem essa visão altruísta, principalmente hoje, num mundo muito egoísta, né? Você ter essa visão, você cria um diferencial. Engraçado, né? O que você deveria ser... porque tem um acolhimento. Eu acho que quando a gente vai abrir a nossa parte financeira, primeiro que a gente tem uma certa vergonha, primeira coisa, né? E depois a gente fala, pô, a gente vai mostrar para ele tudo assim, né? Como que funciona isso? Então, se não tem o altruísmo e se você não está na verdade, doação, né? fica muito mais difícil para que a família se sinta confortável em abrir esse tema, né? Porque, como você falou, né? Pô, salva casamentos. Salva, porque assim, pode falar o que for, mas, cara, precisa de dinheiro. Não tem história, não tem conversa, cara. Ah, mas não sei o quê, não podemos ficar só pensando em dinheiro, assim. O ponto principal da nossa partida, teoria de Maslow, que é a lei da sobrevivência, certo? Então, atender nossa cidade de vestir, de comer e de morar, né? Esse é o primeiro objetivo, né? Base da pirâmide. Base da pirâmide. Atendido a base da pirâmide, a gente começa a entender um pouco sobre bem-estar. Porque saímos da sobrevivência e passamos a sentir algo melhor, né? Porque, então, pô, trabalhei a semana toda, de repente eu fui num restaurante. É um bem-estar, concorda? Sim. Pô, pude, de repente, ter um plano de saúde. Sim, você já saiu bem-estar, daquela base né? do alerta, né? De viver no alerta. Entendeu? Não tá mais, então você começa a ter outras Então, assim, cara, produzir dinheiro, construir isso é muito importante. Libertador, Aí, putz, você falou coisas interessantes, porque assim, altruísmo, e eu acho que pro futuro, né, existe uma transformação muito grande de como as pessoas querem se relacionar. Tem uma pesquisa agora recente da WGSN que diz o seguinte, o futuro das relações, muitas vezes as pessoas falam, pô, de repente eu não tenho um primo que eu não falo. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque não tem como a gente construir e a gente, de alguma maneira, conseguir estar bem com todos. Então, o que deu nessa pesquisa de tendência? Que as pessoas têm um otimismo hoje realista e que as relações são aquelas que você acredita que pode ser construída. Independente se é de sangue ou não. Então, olha que interessante, né? Porque antes falava muito das questões que tem que manter todo mundo unido, tem que não sei o quê. Existe já uma nova leitura para isso. Legal. Das pessoas se sentirem bem de dizer não. Pô, depende de um jantar de um tio que você não teve relação nenhuma com ele. Pô, você tem que estar lá porque você é obrigado com a família. Não. Você prefere passar o Natal com teus amigos do que com a família. Então, eu acho que isso está mais claro para as pessoas que ela pode dizer não. Como você falou não para o cliente que é maluco lá, né? Que o cara, com certeza, você não ia conseguir fazer o seu trabalho.
Mas o interessante é que as pessoas estão realmente com uma mudança de comportamento. E quando você fala de altruísmo, eu acho que assim, claro, tem o movimento ESG, tem um monte de coisa acontecendo nas empresas, de evolução, de como você consegue ser mais sustentável, uma empresa mais ética, uma empresa... Aí tem todos os movimentos, mas eu acho que assim, a partida de dentro para fora é o que vai fazer diferença para o futuro, entende? Porque as pessoas não vão trabalhar 50 anos nas empresas, não vai ter mais esse movimento, as coisas são diferentes. As multidisciplinas vão ser cada vez mais evidentes. Então, meus filhos, pode ser que eles tenham 5 profissões na vida deles, e com a longevidade, ou nós, né? Pô, vamos passar de 100 anos brincando, não é? Então, imagina só, né? Como a gente vai estar... E até porque a Previdência não aguenta, né? Não é? Nem aqui no Brasil, imagina no Japão como é que tá a Previdência, né, cara? Entendeu? Porque lugar que as pessoas têm mais vida longa, longevidade, né? E controle de natalidade. Resumindo, não tem criança, não tem jovem. Não tem jovem para abastecer para pedalar essa bicicleta. A galera vai ter que trabalhar até mais tarde. Então a gente vai trabalhar mais, né, Rô? Entendeu? Antigamente, a gente chegando perto de 60, a gente já estaria, né, acalmando. Pelo contrário, a gente está no melhor ritmo da vida, né, cara? Não é? Consegue hoje. Entendeu? Então, nós somos aí, você é 50 e pouquinho, eu tô quase chegando nos 50. E assim, a gente tá menino, né, cara? Com a cabeça, produtiva, voando, né, cara? Cuida da saúde, aí tem um monte de coisa que traz. Agora, nós falamos das mentes milionárias, tá? Agora tem uma outra provocação. Tô cheio de perguntas provocativas aí, Rô. Assim, tem muitas pessoas que estão assistindo a gente, estão começando a vida. E aí o primeiro sonho é como eu consigo juntar 1 milhão. Que é um número icônico, cabalístico, sei lá. Mas tanto, né, no Brasil de reais, nos Estados Unidos de dólares, sempre todos os filmes falam, 1 milhão de dólares, né? E aqui no Brasil é 1 milhão de reais, que é um número que as pessoas sempre, de alguma maneira, almejam. E falam também que o primeiro milhão é o mais difícil, mas depois o segundo é mais fácil, o terceiro é mais fácil, o quarto é mais fácil. Você concorda com isso? Concordo com isso. O que você poderia trazer um pouco na tua vivência, né, na tua experiência, como é que a pessoa consegue sair, né, do zero e conseguir vencer esse patamar do milhão? Essa coisa da energia boa que o dinheiro traz, né? O dinheiro não é para ficar acumulando, mas assim, tem uma curva que ela vai crescendo, essa acumulação vai crescendo, vai chegar naquele ponto de independência financeira, e a partir daí a ideia é você ir consumindo esse patrimônio para ele te abastecer ao longo da vida, e ele pode zerar aos teus 100 anos. Lá, legal. Então a construção você fez isso comigo, né? Constrói até uma idade, depois começa a usar, e assim, tô usando menos do que eu vou consumir até zerar. Tudo bem, você vai deixar um legado para os filhos. Tem gente que me pergunta isso, né? Se eu deixar tantos reais aí para meus filhos, ou de herança, tal, como é que eu faço? A gente constrói. Vixe, tem outra pergunta para você, mas vamos primeiro... essa pergunta vai ser polêmica. Então, tem alguns números assim que são meio mágicos, assim, né? Por exemplo, 300 mil reais. Quando a pessoa ultrapassa os 300 mil reais, ela olha aquele extrato e fala assim, caramba, eu posso. Tem engraçado. Eu não sei te explicar por quê. 300 mil. Quando vira o 300, dá eu uso muito isso, né? Falo assim, quando chegar nos 300 mil, eu vou mudar você. E mudo mesmo. Eu mudo a característica, a gente sai das plataformas aí comuns de investimento, eu vou te levar para uma casa de investimento, você vai começar a sentir a força, a potência do crescimento orgânico desse dinheiro. Que interessante, cara. Eu já começo a colocar como meta, ele chega no 300, eu já levo ele para outro lugar, e aí ele começa a tomar mais gosto, começa a separar mais dinheiro, o universo parece que começa a conspirar, mas é ele mesmo que está conspirando a favor dele. Porque nós somos energia, né? Sim, se você está na inércia, não tem como uma coisa. O problema é que você se movimenta. É que nem uma criança de 7 anos. Solta aqui. Ou minha filha ou meu filho aqui, a energia se expande de uma maneira que é essa característica, né, cara? Então tem essa coisa da pessoa começar a ficar um pouco mais focada na vida financeira dela, ela começa a gastar menos, começa a aparecer as coisas para ela ganhar mais dinheiro, né? É incrível, incrível. Que louco. Quando a pessoa se conecta nisso e entra nesse flow,
comece a acontecer E esse a análise dele é estatística, tá? Porque ele tem um número de clientes que, a partir do momento que conseguiram atingir os 300 mil reais, Isso, dá deu um gatilho. dá o gatilho. Ah, E aí, dali para frente, olha, o tal do 1 milhão, né? Assim, tem duas coisas que você forma, que te fazem formar riqueza, formar capital. O que são? É o dinheiro novo. certo. Então, é no mês a mês, a diferença que você tem entre receita e despesa, não importa se você tem salário fixo, se você tem renda variável, não Não interessa. importa. Pode ser Mas- a pessoa que começou agora ganhando R$ 1.500. Bom, não interessa isso, né? Eu gosto até de fazer as análises anuais para não prejudicar aquela pessoa que tem a renda Certo. variável. Então, assim, se por ano você consegue guardar dinheiro, essa sobra ela é importante para compor essa riqueza. Mas não só ela. O crescimento orgânico do dinheiro que você tem. Então, por isso que esse negócio do 1 milhão investido no Brasil, principalmente, ele cresce por si só de uma forma muito interessante. Então, essa composição do crescimento orgânico do dinheiro que você já tem com o dinheiro novo que você vai colocando, né, nessa poupança, ele é multiplicador, Tá, ele então- é exponencial. Então você tem duas linhas. É, Uma linha que é o que você está poupando e você está investindo corretamente, isso. e você produzindo. A soma dessas É duas exponencial. esferas É. se torna exponencial. E tira a pessoa das dívidas também. Quando eu consigo tirar das dívidas, aí começa a multiplicar até mais rápido. Aí outro dia um cliente meu que tinha dinheiro para comprar um carro, falou, pô, o gerente me ofereceu um consórcio. Eu não tenho nada contra os consórcios, acho que tem algumas engenharias financeiras feitas por consórcio que vale a pena. De uma forma geral, não para quem tem dinheiro líquido. Para quem não tem, é uma forma de se conseguir, financiar. né? Tudo bem, né? Dá para a gente se virar com ele. Mas ele tinha o dinheiro, eu expliquei para ele. Porque assim, vai ser um dreno de dinheiro. Porque olha, a gente está conseguindo ter o dinheiro aqui, um investimento de 15% ao ano, você vai pagar 17% aqui nesse consórcio. Então você está perdendo 2% constantemente, por mais esforço que a gente consiga fazer. Verdade. Deixa eu fazer uma homenagem aqui, Rodrigo, ao Sr. Ernesto Zarzur, Eita, né, fundador da nós. Zetec, saudade, né? Que legal. Perdemos ele no final do ano passado, mas ele falava uma frase para mim que é, assim, emblemática. Ele estava numa reunião com vários banqueiros, né? E aí ele virou e falou o seguinte, falou assim, olha, banco é igual UTI. Passou de 7 dias, só sai morto. Então acho que tem tudo a ver com o que você está colocando aqui. Gente, frase do Sr. Ernesto Zarzur. Banco é igual UTI. Passou de 7 dias, só sai morto. E a mente milionária tem muito isso, né? De arrastar multidões, assim, né? Atrás dele. Então, assim, tudo que ele construiu na Zetec, eu também admiro muito ele, admiro todos os filhos dele. A gente é amigo desde a infância, eu conheço todos eles, conheço a administração que eles fazem e tal. Eu fico até arrepiado de falar, porque puta, é uma família que eu curto muito. Mas ele, o Ernesto, era icônico ali, né? Ele fez uma educação ali de gestão, de administração, do jeito que ele sabia fazer, que as pessoas queriam seguir ele, né? E, pô, negócio de sucesso. Então, né? Negócio de sucesso. Então sim. Aí eu tenho duas perguntas. Uma pergunta é, você é descendente de libanês. Você falou um pouquinho das guerras, mas eu acho que é isso que deve movimentar. Porque assim, normalmente as famílias libanesas, independente das diferenças, elas estão sempre unidas para construir algo, não é? Isso é uma característica interessante, né, cara? Ajuda, que a descendência, né, libanesa, eu acho que traz isso. E é interessante porque, assim, muitas vezes, eu sou descendente de japonês, né? Então tem algumas características que a gente acaba carregando, né? Então, assim, como que a gente pode, de alguma maneira, aproveitar a nossa descendência, aproveitar um pouco do nosso histórico, para conseguir, de alguma maneira, utilizar isso ao nosso favor, entende? Então, na minha história, eu tento sempre trazer o Japão, né? Sim. Presente, porque vem da ancestralidade, tem todo esse movimento, né? E a sua é uma formação de família libanesa, né? O que vocês têm que vocês têm uma capacidade de gerar riqueza? O que tem dentro do libanês? Porque eu acho que é interessante, porque se a gente conseguir transferir, né, para as pessoas, o que é isso, né? Por que as famílias libanesas
naturalmente, né? Claro que tem algumas que acabam não conseguindo a prosperidade, mas mais de 90% de quem eu conheço que é descendente de libanês, ele consegue acumular riqueza. Sim. Tem alguma mágica nisso, Rodrigo? Assim, a gente carrega um pouco esse DNA dos fenícios, né? O fenício é aquele povo que era desbravador, Sim, que do comércio. não tem medo do novo, que consegue enxergar as oportunidades, né? E consegue colocar força naquilo, intensidade naquilo. Tem muita intensidade nas coisas que a gente faz. Em tudo que faz. Em tudo que a gente faz. Né? Assim, isso é uma frase boa. É encontrar a oportunidade e colocar força naquilo lá. Né? E persistência. Persistência e resiliência. Eu tomei porrada pra caramba, mas poxa, não tá me abalando. Né? Tem pele de rinoceronte. E vai em frente. Cascudo. Cascudo, vai embora. Então, acho que tem um pouco de cada uma dessas coisas. Um pouco de teimosia também, tem um monte de coisa ruim. Olha que interessante, hein, cara? Não, mas claro que é necessário uma evolução, né? Mas a teimosia também te faz ser tão teimoso que o negócio acontece onde até que não podia acontecer, né, cara? Né? Uma outra coisa negativa é a vaidade, que a gente tem que controlar, sim, né? Sim, verdade. Você fica vaidoso, você conquista as coisas, tal. Aí você se acha bacana, tal. Precisa controlar a vaidade, né? Interessante, mas tem essa característica também. Então tem essa força que eu acho que vem lá dos fenícios, assim. Você pega a história dos meus avós, bisavós, tal. Os caras chegaram aqui com 10 anos de idade e construíram um império dos tecidos de seda, né? Então, você fala, caramba, como, né? Ele chegou e sem os pais. Veio aqui ser atendido ser cuidado pelo tio, né? O tio deu a mão, esse negócio da ajuda, né? Claro. Vem cá que eu te ajudo, família libanesa, né? E aí foi buscando oportunidade. Quando ele viu, ele estava levando coisas da cidade para o campo e trazendo coisas do campo para a cidade. Ele abriu 2 lojinhas, uma em cada lugar, cara. Né? E começou a abastecer as lojinhas, mas ele fez isso desde o começo mascateando, né? Ele ia lá, levava uma malinha dele. Desbravava, né, cara? Aquele negócio que a gente vê em vários filmes, vai ver várias histórias, mas essa coisa encontrou oportunidade. E aí ele pôs força, ele não saiu daquilo. Ele não ficou pensando que ele queria fazer um negócio. Ele foi firme nisso aí. Quando ele viu que o tecido era um negócio que vendia mais, ele falou assim, vou montar uma fábrica de tecido. Então ele estava lá, assim, não saiu do propósito. Né? Que interessante, porque assim, como você falou, né? Não é que ele pensou muito no que ele ia fazer. Ele desbravava, e no desbravar existe uma curva de aprendizado tão gigante. Hoje, deixa seu carro aqui na garagem e vai a pé para sua casa. A sua visão é totalmente diferente do que você estando dentro do seu carro. Você consegue enxergar oportunidades, você consegue enxergar comportamento, você consegue enxergar o que as pessoas estão consumindo. Eu vira e mexe eu ando de metrô, porque eu preciso ver o que está acontecendo. Importantíssimo. Você entende? Então, eu acho que se você contando um pouquinho da história, né, da seda, todo esse movimento, insistência, tranquilo, né, força, né, casca, né, para aguentar porrada, tudo. Teimosia, que eu acho que um pouco teimosia é importante, porque quando as pessoas não estão acreditando no que você quer, você está tão teimoso que você insiste até que o negócio acontecer. E aí é até mais porque as pessoas falaram que você estava sendo teimoso do que porque você acreditava no negócio. Mas como falaram, eu vou lá e vou resolver, né, cara? Então, olha que interessante. Qual que é a dica aqui? Eu quis tentar decifrar esse código. Por quê? Porque se você que está começando, você que está empreendendo, você que está querendo transformar a sua vida, entenda. Não é assim, veio uma ideia e amanhã eu tô rico. Não, veio ideia, amanhã eu já construí meu patrimônio, ou meu império. Não. 10 mil horas. Eu acho que essa dica aqui do Rodrigo, ela é dica de milhão, tá? Então, se você está procurando uma dica, você já ganhou sua dica. Além disso, pegando a característica libanesa, insistência, perseverança, desbravador, porque eu acho que assim, se a gente está buscando alguma coisa, precisa desbravar. E não adianta você desbravar e ir lá, ficar um pouquinho e ir embora. Não, é 10 mil horas, filho. 10 mil horas rodados. Não tem história. Que dá mais ou menos 10 anos. Não é? Que dá mais ou menos 10 anos. Você precisa insistir na tua ideia e, primeiro, não adianta você trazer uma ideia que não tem nada a ver e você não sentir de alma que aquilo dá certo. Você precisa sentir, entende? Então não vai falar, vou inventar agora uma caneta invisível. Não, cara, precisa ter uma ideia, entendeu? Razoável, né? Para que dali você comece a insistir para rodar as 10 mil horas para que você consiga
transformar e aí sim você vai conseguir acumular riqueza. E o ponto principal é, independente, se você é descendente de libanês, de japonês, de chinês, de coreano, não importa a sua descendência, não importa qual a influência, pode ser espanhol, pode ser português, pode ser africano, não importa. Não importa, dali você tem alguma coisa que você carrega. Concorda? Dentro do seu DNA e dentro da sua história. Então, a partir do momento que você tem isso como característica, você precisa potencializar aquilo que é importante. Entendeu? Lá do Japão, pô, eu tenho história de samurai, história de imperador, disciplina, né? Então tem tanta coisa que eu trago, né? Para que eu consiga trazer, claro, eu sou brasileiro, então é uma mistura, né, entre Brasil e Japão, né? Criatividade com tradição. A gente começa a trabalhar a nossa cabeça. Isso faz com que a gente consiga transformar. Então, se você está começando a sua vida, se você está começando a empreender, primeiro, insistência. Insistência. Se organizar financeiramente, certo? Sim. Entendeu? Então, assim, é necessário. Lembra? Plano claro. São duas caixas. A caixa do que você produz, desculpa, a caixa do que você acumula, que é o delta entre o que você ganha com o que você gasta, certo? Quando você consegue guardar por mês ou por ano. Não é? Então, de alguma maneira, tem que ter uma gordura aí. Dinheiro novo, tem que sobrar. E você precisa trazer da sua insistência, da sua produção, não sei o quê, mais receita para essa caixa aqui. E aí esses dois juntos aqui vão transformar, entendeu? Você numa evolução grande financeira. Mas, ó, 10 mil horas de voo. Essa é a frase principal que saiu aqui, desse momento aqui do podcast, do Rodrigo Bussabi. Fantástico, Rodrigo. Deixa eu colocar mais um ingrediente. Por favor, cara, põe mais pimenta aí, assim, cara. Incrível no mundo que a gente vive hoje, né? Que é muito egoísta, e é do ser humano ser egoísta, tá? Não tem nenhuma crítica aqui, não. O ser humano é egoísta e a gente tem que fazer força para não ser. E eu admiro muito o povo oriental, principalmente os japoneses, que a gente consegue enxergar na cerimônia do chá. Perfeito. A cerimônia do chá é aquela doação sem querer nada em troca. Isso chama, você sabe disso, omotenashi. Omotenashi é aquela filosofia de você fazer as coisas pelas pessoas sem querer nada em troca. Puta, isso é difícil. Você está disposto a servir. A servir, sem querer nada. Né? Assim, E aqui no Brasil, especialmente, a gente tem aquela coisa que vem desde lá do Gerson, né? Que gosta de levar vantagem em tudo. Tem gente que está assistindo e não conhece a história, mas era um cara que fez uma propaganda de cigarro e falava lá do... Não lembro qual que era o cigarro. Eu não lembro, era Hollywood, não, era Galaxy, não lembro. Chanceler, acho que era Chanceler, nossa, isso mesmo. E aí, para o homem que gosta de... Era até machista, né? Sim. Para o homem que gosta de levar vantagem em tudo, né? Porque o brasileiro tinha essa coisa do Gerson, né? Que gosta de levar vantagem e tal. Como é que você rompe com isso? Porque cada ano que passa, a gente vai ganhando maturidade, discernimento, a gente percebe que isso é legal também. Tudo que você joga para o universo joga de volta para você. Se você jogar coisa boa, vai voltar coisa boa. Concordo Se você jogar plenamente coisa contigo. ruim, vai voltar coisa ruim, né? Meu avô que falava assim, planta pepino, colhe pepino. Muito bom, cara. Muito legal, cara. Então, essa é uma coisa importantíssima também. Estou filosofando aqui um pouco. Sim, mas é a parte mais rica do podcast, mas cara. Quando você chega nesse ponto de maturidade, que você fala assim, caramba, né? Não é só dinheiro, não é só plano. Você precisa ter um pouco de espiritualidade para saber que o que você está dando para o universo, que eu estou fazendo com o meu trabalho, tá trazendo de volta, né? Porque eu estou levando bem para as pessoas, às vezes sem pensar no que eu vou ter de volta, né? Sim. Uma gentileza que você vai fazer para uma pessoa, tal. Você sabe que eu tenho um mantra com meus filhos, que eu falo ele todo dia de manhã e quando eu coloco eles para dormir, entendeu? E eu acho que ele acaba trazendo para eles uma consciência muito grande, assim, de como se relacionar com as pessoas, né? Porque eu acho que, assim, a gente parte de um princípio que nós somos seres humanos, todos somos iguais, entendeu? Tanto que eu falo para eles, olha, você pode fazer tudo que os outros fazem. Essa é a primeira frase. Você pode fazer tudo que os outros fazem, mas se você quiser, você pode fazer ainda melhor. Legal. Concorda? Boa. Porque todos nós temos capacidades e é igual o Michael Phelps, né? Enquanto a turma treinava 6 dias, descansava uma, ele treinava todos 7 dias, incessantemente até ele ganhar, não sei
dezenas de medalhas de ouro, entende? é. Aí foram perguntar para ele, qual que foi a sua diferença? Simples. O pessoal treinava 6, descansava 1. Eu treinava 7. Diferente. Entendeu? Então, porque ele conseguiu ganhar aquele milésimo de segundo que faz a diferença numa piscina Pronto. de corrida rápida, né? De nado rápido, né? Então eu falo para eles assim, ó, você pode fazer tudo que os outros fazem, mas se você quiser, você pode fazer ainda melhor. Olha. Nós praticamos a gentileza e somos gratos pela vida. Então, Que bonito, Ale. essa é a construção que eu fiz com eles, porque ele vai escolher, ou os meus filhos, minha filha, meu filho, vão escolher a profissão que eles quiserem. Eu não vou colocar para eles a obrigação de ter que continuar tocando a história da Tagawa. Sim. Óbvio que estará à disposição, mas não necessariamente eu vou obrigá-los a estarem aqui. Sim. Entende? Porque cada ser humano é indivíduo, é único, e ele tem que entender aquilo que... A aptidão dele é igual, né? Porque ele dela. Você sabe, você administra muitas fortunas de famílias, e tem famílias que o cara não queria estar ali, né, cara? Que aí o pai obrigou, não, porque você tem que manter meu legado, você tem que não sei o quê. Não, eu acho que a inteligência hoje que a gente tem emocional e o entendimento um pouco mais, eu acho que assim, princípios, né? Não precisa ser a melhor escola do mundo, World Wide Network, Rebels, Trilingue, Quinquilingue, sei lá que caceta. Coloca onde se sinta bem, que você acredita no modelo de ensino. Sim. E aí sim você vai formar um indivíduo. Você vai dar a base. Da base. Eu acho que é o que eu acredito, sabe? Isso aí, bacana. E aí esse mantra é interessante porque aí... Muito, gostei. Quando falta alguma questão, que nem minha filha outro dia, ela estava com um desafio que as amigas na ginástica artística já estavam virando estrela. E ela não estava conseguindo. E veio chorando para casa. Eu falei, filha, o nosso mantra, você pode fazer tudo que os outros fazem, mas se você quiser, você pode fazer ainda melhor. Então, era numa terça, ela tem aula de terça e quinta. Então, ela foi nessa quinta-feira, na terça ela voltou chorando, e aí eu comecei a conversar com ela. Falei, filha, você pode fazer tudo que os outros fazem. Então, você tem condições de virar estrela. Agora, tem que ver se você quer. Você está sentindo medo? O que está acontecendo com você? Não, papai, eu estou com medo de cair. Falei, então, você tem uma professora lá, você tem o colchão, você tem tudo. Então, assim, não precisa ter esse medo. Você pode fazer tudo que os outros fazem. Agora, se você quiser, você pode fazer ainda melhor. O que aconteceu? Na quinta-feira ela virou, conseguiu fazer estrela. Incrível. Voltou, super feliz. Ai, papai, eu consegui. Eu falei, tá vendo? Você simplesmente acreditou em algo que está dentro de você. Não foi o papai que fez você virar estrela. Não, você conseguiu, entendeu? Praticar a gentileza, né? Então, os comportamentos falam tudo, né? Então, assim, a prática da gentileza é em qualquer situação. Então, a partir do momento que eles entendem o que é gentileza, fica mais fácil, né? De ser natural essa situação, né? Então, isso ele acaba reverberando. E gratidão, ser grato pela vida. Então, assim, todo dia eu passo pelos meus altares, tudo é gratidão. Pô, gratidão por estar vivo. Posso trabalhar, posso gerar emprego, posso ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser e como eu quiser. Então, a partir do momento que isso aconteceu na minha vida, entendeu? E mesmo das dificuldades e assim, muita história aqui, né? Depois você vai me entrevistar para eu contar a minha história. Então, tem muita coisa. O que eu percebo, né, principalmente se você passa a ter disciplina, se você passa a cumprir dentro de uma semana tem 7 dias. Eu uso isso muito na alimentação e na prática de exercícios físicos. Se 5 dias da semana você cumprir, 2 dias da semana você pode ficar de boa. Vai comer seu doce, seu chocolate, quer tomar um vinho, tomar uma cerveja. Não é o Michael Phelps, né? Você merece. Né? E na parte financeira, você me mostrou uma questão muito importante sobre isso, quando a gente está falando do meu planejamento, que é assim, Ale, eu não vou privar você de coisas que você gosta de fazer, né? Porque muitas vezes o pessoal assusta, né? Fala, o cara vai... Que nem o cara que não comprou BMW. Não. Você traz nível de consciência. Então você entende, olha, ter uma boa casa é muito bom, então você vai ter sua boa casa, não tem problema nenhum, entendeu? Ter um carro que é do teu sonho, você sabe que eu gosto, né, de carro antigo, não tem problema nenhum. Dá para cumprir tudo. Desde que você entenda qual é a fatia disso. E quanto isso impacta, entendeu? No teu patrimônio. Sim. Então, você pode atender seus desejos, né? Entendeu? Mas com uma consciência
financeira. Então, acho que, né? Depois eu quero esse mantra por Não, escrito pode aí, deixar, cara, tá? com todo prazer, cara. Eu sou muito adepto a essas coisas que Ah. fazem a gente ter disciplina, né? Que a disciplina, assim como o esporte, Uhum. né, que a gente pratica, eu acho que são coisas, o horário, né? Acho que tem que ter coisas. E tem que ter os momentos também que você dá uma despirocada, né? E eu tenho o meu que depois eu conto pra você, Tá que esse é bom. com meus filhos. E eu tenho o que meu legal. mantra, que foi construído para responder todos os meus, podemos dizer assim, as minhas sombras, as minhas neuras. E aí construí assim. Vou compartilhar com você. Conta já. Minha lei universal é o seguinte, eu, Alexandre Teruhiko Tagawa, recebo cada dia mais luz. Sou importante e tenho suficiente energia, sabedoria, tempo, saúde, espiritualidade, amor, alegria e dinheiro para cumprir todos os desejos da minha vida. E isso é uma resposta muito forte em relação a toda a minha linha do tempo da minha vida. Então assim, eu, Alexandre Teruhiko Tagawa, recebo cada dia mais luz, porque eu vivi muito tempo na sombra. Entendeu? Eu fiquei muito tempo, sabe, no fundo do poço. Sim. E eu achava que eu nunca receberia luz. Sim. Né? Então eu, Alexandre Teruhiko Tagawa, recebo cada dia mais luz. Ótimo. Sou importante. Por quê? Porque durante muito tempo da minha vida também, eu não fui importante, né? Para as pessoas que da minha família, de tudo que as dificuldades que eu passei na relação da família. Então, eu precisava responder para mim. Eu sou importante para mim. Entende? Sou importante para mim. Sim. E tenho o suficiente energia, sabedoria, tempo, saúde, espiritualidade, amor, alegria e dinheiro. Para cumprir todos os desejos da minha vida. Bacana. E olha que interessante, né? O dinheiro, ele tá aqui porque ele sustenta o resto. Então eu não tô com dinheiro em primeiro lugar. Você precisa de energia, concorda? E se você não conseguiu abastecer lá a pirâmide de Maslow, né, as necessidades, a segurança básica, você não consegue pensar, você não consegue ter energia. Não consegue ter energia, né? Para criar, para ir para frente. Então você fica parado lá embaixo. Isso aí. Sabedoria para lidar com, principalmente entre a distância da sua cabeça e o seu coração. Que essa é a maior distância que a gente percorre na vida. Entendeu? Então, sabedoria. Tempo, né? Então, você ser o senhor do tempo, né? Então, antes, pô, trabalhava igual maluco, não organizava, não fazia os planejamentos, tudo. Não, pô, o valor do tempo, né? Saber ter tempo para conseguir cumprir as coisas, né? Como aquilo, né? Tempo para sua saúde, tempo para sua família e tempo para o seu trabalho, né? E nessa ordem, né? Saúde, família e trabalho, né? Então, acho que esse é o... Na saúde você consegue tudo. Porque o pessoal põe família em primeiro lugar. Tudo bem, se você colocar a família em primeiro lugar e você esquecer de ti, como é que fica? Né? Entendeu? Você precisa estar bem, né? Para você estar bem, aí sim, é igual no avião, né? Quando você tá no avião, a máscara cai primeiro para quem? Para quem precisa... Para você, né? Primeiro, né? Depois você vai ajudar as crianças. Depois você vai ajudar as crianças, entendeu? Então a máscara cai para você primeiro, né? Boa. Sabedoria, tempo, saúde, espiritualidade, independente de religião, tá conectado, né, com aquilo que você acredita, é fundamental. Eu faço isso através dos meus altares, né? Então acho que isso me coloca no centro, né? Então acho que isso me dá uma força muito grande, né? Sabedoria, tempo, saúde, energia, sabedoria, tempo, saúde, espiritualidade, amor, alegria e dinheiro. Aí esses três que estão, né, na base, amor, alegria e dinheiro, né? Peque pelo amor. Entendeu? Porque antigamente o pessoal fala, não, tem que passar por isso, né? Tem que... Cara, eu com meus filhos é amor. Óbvio que tem a exigência, tudo, mas eu prefiro... Eu gosto de pecar pelo amor, entendeu? Porque se errar, vai ser o erro pelo amor, não pela dor, né? Um exemplo bacana. Né? Alegria. Porque a felicidade, ela é efêmera, concorda? E ele é contagiante. Ele é contagiante, né? Então, e aí por que coloco alegria? Porque a alegria, ela é momentânea, e ela te traz aquele rompante, né? Que te joga lá pra cima, e aí você consegue... E naturalmente vai esvaziando, igual uma bexiga, né? Abre uns portais também, Isso, você pumba, bate lá. Não dá pra você ficar muito tempo, você sabe, quando a gente consegue acessar o universo, você fica um pouco. Porque também se você ficar muito, você acha que aquilo é a tua vida e não é, né? Entendeu? Tem uma frase que fala assim, pô... qual é a coisa boa? Qual é a coisa boa? Tanto a parte boa quanto a parte ruim. É que acaba, né? Então, acho que esse movimento da alegria contagia, né? E te traz ao seu eixo de novo, entende? Porque
Você está feliz, você não é um ser feliz, concorda? Porque senão, ser feliz, você tinha que estar feliz sempre, né? Isso é impossível, né? Entendeu? Então você está, você integra aquele momento e aí você espera um próximo. Sim. Ou você busca um próximo, né? Que pode demorar um pouquinho, ou pode ser muito rápido no dia seguinte, né? E esse é o conceito. E o dinheiro, né? Para mim, né? Ele é a base. Ele é a base dessa construção, porque o dinheiro me proporcionando e aquilo que eu desejo, entende? Puta, agora você deseja ter um avião, um helicóptero, não tá no meu... Não tá no teu radar. Não tem no meu radar, entendeu? Eu quero viver tudo que eu vivo hoje para sempre. Para sempre eu digo até até meu último dia de vida. Então, é dessa maneira que eu respondo o meu mantra, entende? A minha lei universal. E é muito legal, né? Porque esses mantras me lembram um negócio que é muito do que você acredita, né? Se você acredita que vai dar certo, dá certo. Se você acredita que vai dar errado, vai dar errado. Se você acredita que passar embaixo de escada dá azar, vai te dar azar. Se você acredita que não vai dar, você vai passar e não vai acontecer nada. É isso aí. Né? Porque você atrai tudo isso. Assim, a gente você falou já, energia, né? E a gente atrai energia boa e energia ruim, né? O corpo da gente somatiza doenças que vêm da cabeça, né? Você vê o poder disso, né? Da cabeça funcionando nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito essencial, sabe? As pessoas têm um pensamento positivo, não aquela coisa de vestir, de colocar um óculos cor-de-rosa e enxergar o mundo todo maravilhoso, mas ser realista e ter alguns rompantes de otimismo, sim, porque isso atrai coisa boa. Né? Perfeito. E aí deixa eu até claro, por favor. tangibilizar no meu trabalho como é que funciona, que as pessoas às vezes falam assim, mas você não vai ganhar nesse negócio aqui? Não, né? Então, explicar um caso... Explica um pouco, antes de você explicar como que você trabalha isso, Up My Money, como é que funciona a sua empresa? Porque as pessoas vão entender esse ecossistema que você tem. O trabalho começa com uma anamnese financeira. Então, o cliente me contratou, a gente faz uma anamnese financeira que nada mais é do que a coleta e o levantamento das informações e dados financeiros e patrimoniais, e junto com isso a gente faz todo o plano de metas, né? Tudo que você quer no curto, no médio e no longo prazo, sempre com foco no ponto de independência financeira. Mas a gente cuida desde o dia seguinte até o ponto de independência financeira. E, como eu te falei, tenho clientes de 23 a 93 anos. Às vezes eu pego clientes que já estão na fase de sucessão de patrimônio, já conquistaram lá o capital necessário, estão fazendo a sucessão. Então, a parte sensível do trabalho é como é que esse dinheiro dura até os últimos dias. Mas eu faço a coleta de informações. De 7 a 10 dias a gente entrega um estudo que eu chamo do business plan da sua vida financeira, o seu plano de negócios, né, da sua vida financeira. A gente olha para aquilo juntos, faz os ajustes finos que tem que fazer, já tem um plano de ação muito claro, e aí a pessoa validando e legitimando, principalmente, a gente coloca em execução. E aí é um trabalho constante de atualização desse projeto. Então a gente vai olhar para a vida financeira da pessoa, em que momento que ela está, e qual que é o momento da economia onde ela está inserida, né? Aqui no Brasil, no mundo. Então eu tenho que fazer eu vou fazendo a composição das duas coisas, porque, para dar um exemplo muito claro, às vezes a pessoa precisa construir um patrimônio rápido, que a gente talvez fizesse isso com ações, mas ela está num momento de vida financeira que não permite mais que a gente invista em ações, porque a gente tem que dar uma segurada, uma preservada no patrimônio, mesmo que o momento da economia esteja muito bom para investir em ações. Então, eu vou fazendo essa composição e vou levando, e vou criando essa marcha até o ponto de independência financeira. Lógico, tem muita incerteza, muita coisa que acontece, economia que muda, tem guerra, tem um monte de restrições, pandemia e tal, e a gente tem que aprender a entender que imprevistos acontecem. Então, o projeto, esse planejamento, né, ele também blinda disso, né? Ele também te prepara para ele. Blindar acho que é muito forte, mas ele te prepara para isso. Você saber que não é uma reta assim que vai subindo, que é um movimento assim que vai subindo, mas é um sobe e desce, né? Então, é muito normal que isso aconteça. Então, esse é mais ou menos o processo. E, assim, onde você ganha dinheiro, né?
eu ganho na venda do projeto. E Certo. ano a ano, os clientes vão renovando Tá, para ter esse acompanhamento, que nem o personal trainer que você certo. tem lá, que você sabe que o cara vai estar lá, que ele vai te Uhum. puxar, que ele Tá, tem técnica, tem tá, metodologia, que o cara tá. estudou para fazer aquilo. É, esse é o trabalho que eu quero, que eu gosto de fazer e que eu sou remunerado por isso, né? E as pessoas sentem os benefícios de ter alguém por perto, no, no, na geração de riqueza que ela consegue fazer, porque eu acabo desatando alguns nós, né? Até por conta disso fiz lá o treinamento de coaching para ter essa musculatura para poder fazer isso. Vou desatando nós, tal, vou tirando umas tampas, não sei o que, tal, as coisas vão acontecendo, a pessoa se sente empoderada e vai me contratando e me paga na consultoria. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes não, quase sempre, eu vejo que o meu cliente precisa mudar de lugar o investimento dele, que é uma parte muito sensível, a parte de investimentos é muito sensível dentro do meu trabalho, mas tem um monte de outras coisas. Tem o advogado tributário para poder fazer um entendimento melhor e uma otimização Legal. tributária. Tem as proteções que eu olho, que é o seguro de vida, invalidez, plano de saúde, tudo isso anda muito junto, são vasos comunicantes para o projeto de acumulação patrimonial, porque um problema de saúde, uma morte numa família pode dar uma desandada geral. E normalmente as né? pessoas não se preocupam com Não isso, se né, cara? preocupa, Né? então é uma parte importante do meu trabalho. E governança, desenvolvimento humano, tem várias coisas que cercam, que são satélites ao meu negócio, que não é uma função da My Money, mas eu acabo descortinando isso quando eu entrego esse estudo. Certo. O cliente fala assim, puta, é verdade, Rodrigo, eu preciso olhar para isso aqui. Você conhece alguém? Conheço pelo menos 3 em cada uma das soluções financeiras que eu posso aproximar o meu cliente. Ele vai lá e compra direto. Uhum. E eu não sou remunerado por isso. Então, assim, não tem nada de errado quem vende esses produtos ou que aproxima essas pessoas, né? Eu optei por ganhar simplesmente pelo contrato de consultoria e que ele seja renovado e que o meu cliente possa ir comprar e não ter esse rebate ou ter essa remuneração a mais. E aí, às vezes, os próprios fornecedores, né, de serviços e produtos financeiros, por exemplo, um advogado, o tributarista outro dia falou, Rodrigo, pô, tem uma previsão aqui, o cliente fechou, tal, o teu cliente fechou comigo, tem uma previsão de 10% aqui, não sei o que e tal. Eu falei, dá de desconto para ele. Muito legal, Né? cara. Dá de Muito desconto legal. para ele. Porque puta, eu tenho minha carteira, você está rasgando dinheiro, Rodrigo? Não, não tô, né? Mas aí eu queria juntar com aquela história do que você joga para o universo joga de volta. O que acontece? Já faz alguns anos, e eu faço esse trabalho há 23 anos, assim, pelo menos de uns 10 anos para cá, eu recebo indicações de pessoas que vêm para minha base de clientes, porque o amigo falou da isenção que eu tenho. Porque a gente está num momento hoje, você sabe muito bem disso, que a gente saiu daquela hegemonia dos grandes bancos. Teve a criação, a coisa de 20 anos para cá, 15 anos mais forte, né? 10 anos com mais potência, de sair dos grandes bancos e ter as plataformas. Né? Então, posso falar aqui, XP, BTG, Modal, um monte de plataformas que já ajudaram muito a gente deixar de ser Refém do banco, né? refém dos grandes bancos. Já foi um movimento incrível, né? E as pessoas descobriram que estavam reféns e não sabiam, né? Então, hoje tem opções melhores. Qual que é o segundo movimento? O segundo movimento é o seguinte, legal, mas eu sei que esse pessoal está ganhando um rebate e tem de tudo lá dentro, né, dessas plataformas. Tem desde o cara que é super empurrador de produto e tem o cara que é super consultor. É difícil porque tem lá milhares de pessoas lá dentro daquela plataforma. Então é difícil você achar um cara que é mais consultor. Então as pessoas estão percebendo que legal, já deu uma melhorada, mas não tem a isenção que eu preciso. Rodrigo, né? Então as pessoas procuram a My Money, procuram o meu negócio, por causa da isenção que a gente conseguiu manter, de não ter esse rebate, de não ganhar, de não ter que escolher um produto porque ele me remunera mais. Então E zero é isso. bom que você mantenha a imparcialidade, né? Vai em cima daquilo que você acredita como filosofia para o teu negócio e de alguma maneira você está fazendo a economia girar. Concorda? Sim. Não é? E você se o movimenta, negócio né? voltando, né? Quer dizer, eu muito recebendo legal, indicações,
por essa coisa que eu finquei o pé. Quer dizer, você faz, pô, 1 bilhão e 100 milhões sobre orientação, não é sobre gestão. Se fosse Sim, sobre gestão, pô, tava bacana já. verdade. Tava bacana. Põe 0,5% sobre isso aí, Sim, não né? tenha dúvida, né? Mas eu Então, acho que você acredita no teu propósito. é. Acho que esse é o movimento principal. E tô feliz com isso. E de alguma maneira você está contribuindo para uma evolução, né? É. De famílias e de pessoas que estão contigo, Uhum. para poder, de alguma maneira, ter mais orientação É. e automaticamente vai se propagando É isso. esse movimento, né? Acho que esse é o grande lance. E Rô, para a gente finalizar, se você hoje tivesse com 23, 24 anos, ali no começo, acabou de se formar, começou o movimento, o que você faria diferente que você fez quando você tinha 22, 23 anos da tua história normal? O que você faria diferente? Só para o pessoal entender que está aí, né, entre os 20 e os 25, vamos dizer assim, que é uma fase, né, de muita transformação, de descoberta, né? O que você faria diferente? Puta, ainda mais hoje que a gente vive essa enxurrada de informação. Então é exatamente o que eu estou fazendo com meus filhos, né? Eu fui fortalecer o meu talento, fui descobrir meu talento lá pelos 38 anos de idade. Então, você sair da faculdade até os 38, puta, foi muito tentativa e erro, até me descobrir. Interessante. Né? Olha só, hein? Eu fui diretor de uma empresa, diretor comercial e marketing, e para poder fazer treinar a equipe de vendas e vender aquele produto, eu tive que passar pela experimentação do produto. Eu fiz questão de passar, que era uma empresa de diagnóstico de personalidade. Que interessante, 12 cara. tipos de diagnóstico de personalidade. E eu fiz todos. Então, o que aconteceu? Eu me autodescobri, me autoconheci muito melhor. Então, para quem está com 23 anos, assim, puta, descobre qual que é o teu talento. Acima de tudo, não fica pensando no que vai dar dinheiro agora, que você vai trabalhar com Bitcoin, vai ficar milionário com 30 anos. Tomara que você fique. Claro. Né? Tem aquela imagem muito hoje do Elon Musk, não. Eu ia falar do Mark Zuckerberg, Sim. né? Que é o cara que ficou bilionário com 30 anos. Né? Todo mundo quer ser bilionário com 30 anos. Mas é um cara em, sei lá, bilhões, né, de pessoas, né, cara? Exatamente. Então, assim, precisa ter um pouco de cuidado, acredita que você vai chegar lá, mas primeira coisa, descobre o teu talento. Ele descobriu dele. Ele descobriu dele na faculdade, nem terminou a faculdade. Ele já saiu. O Bill Gates também é uma coisa, não terminou Harvard e já descobriu e foi embora, né, cara? Né? Então, assim, minha dica é se conheça, descubra aonde está a tua natureza e qual que é o teu talento natural. E investe pra cacete nesse talento, né? É o que eu faço com meus filhos, né? Meus filhos a minha filha tem 23 anos, meu filho tem 30. Meu filho já engatou, porque quando ele tinha lá saindo da faculdade, exatamente como está a minha filha hoje, eu fiz um roadshow com ele, fiz todo esse trabalho para ele poder achar a coisa certa e ele engatou, né? E minha filha está exatamente nesse momento, estou investindo pesado nisso, né? Para ela entender exatamente qual que é a aptidão dela, talento, onde que as pessoas como é que as pessoas compram esse tipo de negócio dela, porque depois é o flow, dá aquele vai embora. Como é que a pessoa faz isso? Para ela conseguir entender qual que é o talento, qual que é a aptidão dela? Tem ferramentas? Como é que a pessoa pode acessar isso? Porque a gente já tem mais, né? Precisa buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. É difícil descobrir sozinho. Sabe por quê? E quem faz isso? Um psicólogo? Uma ferramenta? São coaches de carreira, coach de vida, né? Tem um monte. Então, até ter o cuidado na hora de selecionar. Porque tem aquele coach que fez o curso em um final de semana. E tem o coach que fez o treinamento em 4 meses, né? Então, até nisso você precisa ter essa apuração. Essa cuidade, né, de buscar a pessoa certa. Mas, assim, o que você faz muito bem, você não dá bola. O que você faz muito fácil, você não dá bola. Aí a pessoa fala assim, puta, Rodrigo, você é bom em planilha de Excel. Então, olha só, cara. Eu falei, mas eu fiz em 2 horas. Pois é, mas o cara lá demorou 2 semanas para fazer. E o cara que demorou 2 semanas falou assim, eu sou bom pra cacete em planilha de Excel, né? E não.
quem faz bem e que dá o tal do flow é quem fez em 2 horas, né? E fez uma baita planilha maravilhosa. Então, a pessoa não dá bola quando ela tem essa naturalidade para fazer as coisas. E é aí que está o teu talento. Então, Muito legal. se alguém de fora para olhar e falar assim, não, mas peraí, você é bom de planilha que você está fazendo. Não, imagina, eu fiz isso super, super fácil, né? Saiu com, vamos, investe aí. Olha que interessante que o Rodrigo falou aqui. Você que está entre os 20 e 25 anos, descubra qual é o seu talento, qual que é a sua aptidão. É o que ele falou. De repente você tem uma aptidão, tem um talento gigante em algo que você está fazendo muito fácil, só que ela não é percebida. Então, pô, Ale, tô sem grana agora para poder pegar uma pessoa capacitada para fazer. Tá bom, acha o seu Miyagi da tua vida, acha quem que é o teu, o mestre dos magos, né, cara, da Caverna do Dragão, acha. Sempre tem alguém que passou pela sua vida que pode te dar esse insight, né, cara? Os mentores, né? Não é? As pessoas para chamar de mentor. Entendeu? Então busque pessoas com mais experiência. Eu falo, ó, essa frase é fantástica. Quer ir mais longe? Esteja no ombro de gigantes. Todos nós temos como conversar com uma pessoa que já prosperou, que já conseguiu. E eu tenho certeza que a pessoa vai adorar contar a história dela para você e, de repente, ela vai conseguir identificar esse talento. Então, acho que essa dica é fantástica para vocês. Hoje, nosso podcast aqui é o 6º podcast aqui da TagawaCast. Tive um prazer de estar aqui com o Rodrigo Bussab. Foi uma aula sobre prosperidade financeira. Conhecemos um pouquinho da história, né, de uma família libanesa, de um filho único, né, que foi muito cedo para o exterior, e ele fala que não teve superação, mas só de ter ido para o exterior muito cedo, isso é realmente muito transformador, e de repente ele vai integrar mais isso para entender que esse desafio foi grande, cara. Foi. Pode ser que foi natural, mas, cara, você era muito novo, entende? Isso é um impacto. E aí tem uma superação que pode ter dado vários insights para o que você, abriu muito horizonte, né? Com certeza. Que você hoje. Então, assim, independente do ponto que você está na sua vida, entenda que você é o seu próprio agente de mudança. Você pode transformar a sua vida, mas se você colocar um olhar para o teu planejamento financeiro, para a tua educação financeira, tenha certeza que você vai conseguir prosperar. Não consigo contratar o Rodrigo nesse momento, pô, eu não tenho dinheiro, então não sei o que. Olha, o YouTube sobe por minuto 500 horas de conteúdo de educação financeira. 500 horas. Faz ideia disso? Sim. O head do Google esteve aqui e falou para nós. Eu vi, você ouviu, né? Assisti. Do volume de informação que você tem. Então, até você chegar no Rodrigo, porque aqui você tem várias dicas. Você, ó, teve a dica do 1 milhão também, 10 mil horas de voo. Se você pesquisar no YouTube, você arrumar uma planilha básica, você começar a coordenar, não é? Sua parte financeira, você já vai ter um salto. Até você chegar no ponto, você pode contratar o Up My Money, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Rodrigo, para te seguir, conta aí o seu Instagram, para o pessoal saber, o teu site. @UpMyMoney. @UpMyMoney, perfeito. Rodrigo Bussab. @Rodrigo Bussab com B mudo e 2 S, tá? @UpMyMoney ou @Rodrigo Bussab. Você pode procurar lá, manda mensagem, começa a interagir, começa a entender esse mundo de prosperidade financeira que pode fazer realmente uma transformação na sua vida, na sua família. Eu acho que assim, pense grande, porque você pode sim ir aonde você deseja. Basta o quê? Foco, disciplina e entender que você precisa de horas de voo. 10 mil horas de voo, você vai conseguir encontrar qual é esse código fantástico de você ter muita prosperidade. É possível, é possível. Coloque isso na tua cabeça, no teu coração, né, Rodrigo? Acredita que pode ser muito, muito, muito importante. E compartilhe, pede o pessoal acompanhar a gente no TagawaCast, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Spotify. O meu Instagram é @aletagawa, lá também eu dou diversas dicas, eu sempre posto alguma coisa super interessante sobre como você pode prosperar, lifestyle, mercado imobiliário, muitas dicas, também sobre educação. E aqui, claro, né, com a educação financeira, que a gente teve uma aula com o Rodrigo Bussab. Gostei muito, Rodrigo, de estar aqui contigo, cara. Foi especial demais, cara. Grande, Ale. E olha, em breve, o 7º episódio no ar para vocês, mas o 6º episódio entra nesta sexta-feira, né? Essa sexta-feira que tá no ar, né, Matheus? Como a gente tem combinado, toda sexta-feira, no final da tarde, nós postamos sempre um episódio novo para vocês. Compartilhe. Passe para quem você gosta, que você acha que esse conteúdo pode ser transformador, que vai ajudar.
Não se esqueça, toda sexta-feira tem um novo podcast do TagawaCast. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Rodrigo, é isso aí. Obrigado, Ale. Obrigado pelo prazer e pela honra de estar aqui. Obrigado. Isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo episódio.